Então, bom dia! Edição da Cor do Dinheiro do dia 16 de junho do ano da graça de 2021 e também o ano do Europeu de Futebol de 2020. Bom, você recorda-se quando termos dito aqui que se calhar dentro de dias todas estas questões prementes e urgentes para o país seriam postas de lado. Tudo dependeria da prestação da seleção portuguesa no Europeu. Ontem, com aquela vitória, a coisa começou a compor-se. E você vai ver que se no sábado nós ganharmos ou se empatarmos com a Alemanha, o que seria já meio pezinho para a fase seguinte, então a cena ainda vai ficar mais composta para quem está neste momento à rasca. Veremos. Isto não quer dizer que eu desejo que a seleção perca, ok? Até porque, para você... por acaso já não está aqui. Eu ontem mostrei no Think Tank a camisola da seleção. Bom, já agora, vamos começar pelo Think Tank. Ontem houve uma sucessão, como nunca aconteceu, de azares, não é? Com a emissão do Think Tank. Estávamos a fazer aquilo ao vivo, eu, o Jorge e o Joaquim, e falhou a rede. Eram duas redes que nós tínhamos... Três. Falharam as três redes. Número 1. Depois, houve ali um problema com ligações da câmara. E, finalmente, o cão do Jorge tropeçou no cabo quando já estava a ver alguma coisa e desapareceu a imagem e já não conseguimos voltar a ter imagem. Portanto, as nossas maiores desculpas. Em todo caso, eu tive que apagar a primeira parte do Think Tank. A possível está lá disponibilizada para você ver. E vale a pena que foram ali tratados alguns assuntos relevantes. Bom, e antes também de irmos a... outra coisa. Aquela matéria que eu tinha prometido analisar, que estava na manchete do meu jornal, do Jornal de Negócios, de antes de ontem, sobre o facto das empresas terem que pagar tributação autónoma pelos automóveis, mesmo quando esses automóveis não estão ao serviço dos funcionários, mas são meramente de transporte de mercadoria, como é o exemplo do acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, que são as motas do CTT. Veja só isto. O CTT tem umas motinhas onde está uma caixa para transportar a correspondência. Aquela caixinha elimina a possibilidade de uma pessoa andar aquilo a passear com aquilo, não é? Ou então transportar um passageiro. Mas mesmo assim, aquilo tem que pagar imposto. Bem, aquela matéria foi tratada ontem numa conversa improvável, portanto, totalmente à parte, com o GP do Farinha. Portanto, se você tem uma empresa, se é gestor, se é dono de uma empresa, tem ali a explicação toda para o que vai acontecer com a questão da tributação autónoma. Já agora, por falar da parceria com a Cor do Dinheiro, entre a Cor do Dinheiro e a Visão, quero lembrar que esta sexta-feira às 12 horas vamos fazer o nosso programa, vai para o ar, o programa sobre reformas. E isto é muito importante, porque é a forma de você, a título individual, ou a empresa, constituir planos de reforma à parte daquilo que vai ganhar um dia como reformado da Segurança Social ou da Caixa Geral de Aposentações. Porque daqui a partir de 2030, quem se reformar vai ficar com uma pensão progressivamente mais baixa, muito próximo de 50%, e isto é uma forma de complementar. Portanto, o que eu já estive a ver com o GP de Farinha sobre o conteúdo do programa é muito bom e eu quero recomendar que você fique atento a sexta-feira. Eu hei de pôr depois aqui o teaser e também o link. Bom, e antes de irmos ao programa, já com 4 minutos, vamos só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e que você, quando for ao site fazer compras, tem um desconto de 10% fora as promoções desta semana, que uma desta semana é uma máquina de fazer crepes. Muito boa, aliás, por falar nisso. Então vamos lá ao programa de hoje. E vamos ao programa de hoje, para começar pelo período de ordem do dia. Eu vou-lhe ler uma frase que é uma súmula do que disse o nosso querido presidente, o nosso querido líder, ontem em Budapeste. Hoje é dia de futebol e aqui estamos todos unidos, parecia um pregador, unidos em torno do futebol e, portanto, eu não vou agora estar a falar de outros temas porque é desconcentrar o fundamental. Temos de estar focados e estamos todos focados. O Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Presidente da Assembleia da República, eu próprio, o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, os portugueses todos.
Isto foi a forma airosa com que o Presidente da República ontem... Desculpa, eu não resisto. Eu não resisto porque eu tinha-lhe dito ontem que o Sr. Presidente da República ontem havia de arranjar uma forma de fugir ao comentário de o Primeiro-Ministro não nomeia o Presidente, é o Presidente nomeia o Primeiro-Ministro. E depois a tirada do nem mesmo o Presidente da República pode garantir que não vai haver novo confinamento do Primeiro-Ministro. Ou seja, você teve ontem um exemplo concreto de como é que o Presidente da República é especialista nestas coisas. Ele utilizou o futebol para fugir à questão. Você dirá, está bem, mas hoje ou amanhã os jornalistas voltarão a colocar essa questão e ele fica entalado. Não fica nada, porque daqui a um dia ou dois já ninguém se lembra disto, o que é típico em Portugal, aliás, não só da opinião pública, bem como da comunicação social. Portanto, daqui a 2 ou 3 dias, alguém lhe faz a questão, ou sequer já nem lhe faz a questão, porque já aconteceu outro facto qualquer, não é? E é preciso criar soundbites, sobretudo na comunicação que se faz hoje em dia, que há soundbites, e portanto a história já estará esquecida. E mesmo que algum jornalista lhe coloque a questão, caramba, quem é? Who the fuck cares, não é? Bem, cumprida a profecia de ontem. Então vamos lá, precisamente ao segundo tema. O Primeiro-Ministro ontem, também depois de questionado pelos jornalistas sobre qual é que era a reação, qual tinha sido a reação do Presidente da República, também recuou na crítica ao Presidente da República. E desdramatizou completamente. Não, não há diferença nenhuma. Isto foi apenas um equívoco. Vá lá que desta vez não disseram que foi equívoco dos jornalistas, não é? Que reportaram aquilo. Aquilo foi um equívoco. É óbvio que ninguém quer o confinamento. O Presidente da República também não. Isto foi uma questão de palavras e não foi bem entendido. Bom, eu acho que era muito mais útil, primeiro, que nenhum deles tivesse dito aquilo que andou a dizer, não é? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, e talvez seja a questão mais importante, mais valia que alguém dissesse assim, bom, meus senhores, houve aqui mal-entendidos que envolveram palavras. Vamos deixar isto de lado porque não interessa a ninguém. E era bom, por exemplo, ontem, por exemplo, o Primeiro-Ministro podia ter feito um serviço ao país. Quer dizer assim, estão a ver, temos aqui um problema. E é nesse problema que nós temos de estar focados. Nesse problema para Portugal. Do que estarmos aqui a perder o tempo com equívocos e diavocados. Para já, foi bom saber que se fez um de-escalation, se como costuma dizer, do conflito verbal entre o Presidente e o Primeiro-Ministro. Porque se há coisa que o país não precisa neste momento, é as duas mais importantes instâncias do país, para mim não é o Presidente da Assembleia da República, é o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, andarem aqui à chapada mútua por causa de questões comezinhas. Não faz sentido nenhum. Ponto seguinte, como vamos ver a seguir, o dinheiro da bazuca começa a chegar em agosto. Eu já lhe vou falar disso daqui a bocadinho. Ponto seguinte também. Eu sei que está tudo excitadíssimo com a taxa de juro que a Comissão Europeia ontem conseguiu obter nos mercados pelos financiamentos que foi pedir. Mas quero dizer às pessoas para terem algum cuidado. Vão lá ver, eu hei de publicar aqui um gráfico hoje, se calhar à parte da cor do dinheiro, para mostrar a lenta subida de taxas de juro nos últimos meses. E, portanto, isto vai ser pago. E outra coisa que quero dizer aqui hoje, e vou explicar isto a seguir quando tocarmos no assunto, esta história da bazuca não é de borla, ok? Eu já lá vou. E já agora, o último ponto da conversa de hoje é ontem publiquei aqui um vídeo que me foi simpaticamente enviado, salvo erro, na segunda-feira à noite, exatamente na segunda-feira à noite, ao final da tarde, por um espectador muito atento da cor do dinheiro, e que olhou para as críticas que alguns espectadores estavam a fazer ao que eu tinha dito sobre a TAP, ficaram muito chateados, disse que eu tenho um problema com a TAP, não tenho problema nenhum, já expliquei aqui várias vezes que até sou o passageiro silver da TAP, e pelo contrário, sempre que posso viajo na TAP, e o espectador dizia que eu tinha um problema com a TAP e não sei das quantas, e houve alguém que viu a crítica e entretanto, uma coisa parecida, e entretanto viu a crítica e enviou-me aquele vídeo que eu publiquei ontem. O vídeo é todo por títulos deplorável e mostra duas coisas. Primeiro, a falta de liderança na empresa, porque aquilo só acontece quando existe falta de liderança. Em segundo lugar, mostra a falta de senso, eu diria mesmo de tino, de responsáveis da empresa. Quem está no topo dos recursos humanos da empresa nunca pode fazer aquilo.
Não venham cá dizer, aquilo foi uma brincadeira, não sei quantos. Não pode acontecer aquilo. Terceiro, não são 2 pontos, são 3. Isto mostra também porque é que o Estado não deve ter empresas. Porquê? Porque a tentação depois, seja porque o Governo quer mostrar que manda, seja porque é pressionado pelos blocos de esquerda dessa vida, dos PCPs e da opinião pública, os governos têm tendência a overreacting, não é? Sobre reagir. Que foi aquilo que Pedro Nuno Santos fez ontem. Ele podia perfeitamente ter evitado e dizer para a comunicação social: estou muito indignado com aquilo e tal. Já percebeu, Pedro Nuno Santos está sob foco da atenção do país por causa do desastre que se chama TAP. E por causa da guerra de sucessão no governo, que é uma coisa que vamos falar daqui a bocadinho. Aliás, no governo não, no Partido Socialista. Vamos falar daqui a bocadinho. Ora, ele está sob pressão e teve necessidade de ir vir logo dizer: não, eu estou atento, então estou atento que estou a dizer isto e aquilo sobre aquilo que se passou com esse vídeo. Ora, não vale a pena termos o Estado nas empresas, porque o Estado nas empresas, o Estado é para pensar numa sociedade a médio e longo prazo. Não é para estar preocupado com esta ou aquela questão comezinha de gestão da empresa. Este assunto é da gestão da empresa. É a empresa que tem que abrir um inquérito, abrir um processo disciplinar, se for caso disso, ou então pôr as pessoas na rua. Mais nada. Não vale a pena vir com outras tretas. E depois os sindicatos a pressionarem o Primeiro-Ministro e o Ministro das Infraestruturas, não sei quantos, a TAP está numa situação difícil e as pessoas serem despedidas e há 2 tipos a fazerem este tipo de vídeo. Não faz o mais pequeno sentido. Vamos então à agenda de hoje, à agenda principal. Eu vou ler-lhe uma frase que foi dita ontem pelo Sr. Ministro das Finanças de Portugal, João Mãos de Tesoura, também conhecido por João Leão. A emissão de hoje dá-nos a garantia de que o dinheiro vai começar a chegar às economias muito em breve. João Leão, Presidente em exercício do Ministro das Finanças da União Europeia. Presidente em exercício, entre aspas, obviamente. Portugal está na presidência. Bom, o que é que isto mostra? Uma ansiedade muito grande por parte do Governo em relação aos dinheiros da bazuca. Porque esta emissão a que o Ministro das Finanças está a reportar é a emissão que a Comissão Europeia fez ontem, ao colocar 20 mil milhões de euros em obrigações no mercado. Pergunta: porquê é que a Comissão Europeia precisa de fazer uma emissão de obrigações? Resposta: simples. Porque a Comissão Europeia não tem dinheiro em caixa. Esse dinheiro não existe. Não existem contribuições dos Estados, hoje em dia, ainda suficientes para a União Europeia ter uma espécie de orçamento para responder às crises. Ou seja, vai ao mercado pedir dinheiro e vai pegar nesse dinheiro e vai entregar aos Estados. A emissão foi um sucesso, mas não se esperava outra coisa. Repare, para uma emissão de 20 mil milhões de euros havia uma procura superior a 170 mil milhões. E de tal maneira esta procura foi elevada que o leilão proporcionou uma descida de taxa de juros, mais ou menos 0,9%, qualquer coisa, abaixo abaixo de 0,1%, à volta disso. Pergunta: é uma taxa muito baixa? É. Porquê é que não foram os Estados a colocar? Uma razão muito simples. Não foi apenas porque a Comissão Europeia tem uma credibilidade superior junto dos mercados e, portanto, a taxa de juros é mais baixa. É porque há Estados que estão super endividados e, se fossem ao mercado buscar, pagavam, como Portugal, pagariam uma taxa muito elevada. Mas não foi apenas isso. É que isto é uma espécie de um embrião para financiamento conjunto por parte do principal órgão executivo da União Europeia. E isto quer dizer que, no futuro, nós estamos a caminhar para uma união que não é apenas monetária, mas para mesmo uma opinião total. Para uma união total. Porque isto significa que é o órgão supranacional, no fim de contas, um órgão federal da União Europeia, que está a endividar ele próprio, que era uma coisa que nunca tinha acontecido até agora, para colocar o dinheiro nas mãos dos Estados e os Estados poderem reagir àquilo que é a crise económica provocada pela pandemia. Este é o aspecto mais importante. E o que eu estava à espera é que o Ministro das Finanças português, até porque Portugal está na presença da União Europeia, realçasse esse aspecto, porque isto é o que é o mais importante, que é assim, a Europa é cada vez mais uma coisa comum. A Europa é cada vez mais uma coisa com interesses comuns. A Europa é cada vez mais uma coisa que aparece aos olhos do mundo como uma entidade que se aproxima de uma federação. Para evitar estas guerras entre Estados. Foi por isso que a Comissão Europeia... foi por isso que a União na altura a Comissão... CEE surgiu, Comunidade Económica Europeia. E antes dela a SECA e a Euratom. Ou seja, gestão conjunta do carvão e gestão conjunta do aço. E da energia atómica, naturalmente. Bom, este é que é o ponto fundamental. Agora, ouvir um Ministro das Finanças português perder tempo a dizer:
a missão de hoje dá, dinheiro, dá garantias de que o dinheiro vai ficar rapidamente às economias. Isto dá a sensação, não é só a sensação, é a realidade, de que ele está ali com os olhos todos a olhar para o pote e a ver assim, quando é que aparece dinheiro no pote? Que é que eu preciso de meter a mãozinha no pote porque eu estou à rasca. Desculpe, uma expressão que se usa muito da tropa, não é? E de português comum. Eu estou à rasca. Epá, preciso da massa e não tenho a massa e, portanto, eu preciso rapidamente que me venham pôr a massa no bolso. Bom, para o caso de Portugal, destes 20 mil milhões, vão caber 2.100 milhões. Mais coisa, menos coisa. Ora, estes 2.100 milhões só vão chegar em agosto. Mas repare, pelo menos agora já sabemos quando é que vai chegar. Segunda questão. Qual é que devia ter sido a grande preocupação do Ministro das Finanças ontem? Além de explicar, reparem, nós estamos perante o facto histórico. Nunca é demais realçar isto. Que é a história de ser a Comissão Europeia a financiar-se. Devia ter dito outra coisa. Olha, estes 2.100 milhões vão já para este ou aquele ponto do plano de recuperação e resiliência. Porque, repare, a massa é para suportar o PRR. Ora, como nós já sabemos, o PRR é uma vergonha, não é? Ainda ontem houve um inquérito das empresas, às empresas, em que se perguntou qual é a relevância do plano de recuperação e resiliência e a resposta sabe qual é que foi? Pouco mais de 50% disseram que era relevante. Porquê? Já percebeu. Porque a massa do PRR vai essencialmente para as empresas amigas do regime. E o regime é tanto à esquerda como à direita. Se é que se pode dizer que a direita portuguesa é direita, porque não é. Não é? É socialista. Portanto, como isto vai, uma grande percentagem para construção, para infraestruturas, para obras públicas e coisas do género, é para aqui que vai a massa. Você recorda-se do Mel Talks com o professor César das Neves, aqui, neste canal, onde ele dizia, olha, está a ver, ninguém está preocupado com os pobres, que é uma grande preocupação que César das Neves tem, não é? Aliás, até com a visão social da Igreja que ele tem. E muito bem, deve dizer-se. E ele dizia, repare, toda esta massa que está aqui, mesmo na área da educação, mesmo na área da saúde, isto vai para infraestruturas. Ora, o Ministro das Finanças devia, pelo menos ontem, ter pegado num dos pontos do plano de recuperação e resiliência e dizer assim, meus senhores, eu quero sossegar as empresas porque estão-se a queixar, porque o dinheiro não vai para aqui e explicar que afinal estão erradas. Devia ter dito, olha, está aqui um ponto ou outro principais do plano de recuperação e resiliência para os quais vai esta massa imediatamente, mas não. A grande preocupação é, isto dá garantias que o dinheiro vai chegar em breve. E o dinheiro vai chegar em breve porquê? Porque o governo está à rasca, não tem massa. Ora, isto é a pior mensagem, é a pior imagem que se pode passar para o país. Bom, terceiro ponto, aliás, do programa de hoje, que era para ter sido falado ontem. A sucessão de António Costa está à beira de criar um problema grave no Partido Socialista. Eu ontem, não sei se você reparou, no Think Tank falámos sobre isto, que é, os primeiros ministros nunca, e os líderes dos partidos nunca podem cometer um erro. É dizer que estão a prazo. Aconteceu com Tony Blair, em Inglaterra, como referiu ontem Jorge Marrão, houve um socialista que um dia lhe falou no assunto, aconteceu com Cavaco Silva em 95, quando Cavaco Silva anunciou o seu tabu. O que é que acontece quando os primeiros ministros anunciam tabus? Ou dão a entender que não vão ficar? Gera duas coisas. Primeiro, a desautorização do chefe, que é do próprio que anunciou isso. Em segundo lugar, uma guerra surda, deixa-me colocar a jeito, porque vai mais dia, menos dia haver aqui uma guerra pela sucessão e eu quero ter o maior número de espingardas. Este foi o erro de António Costa. Eu sei que agora, na moção ao Congresso, António Costa dá a entender que não, que está para continuar. Bullshit. Isto é o resultado de ele ter percebido que foi uma burrada o que fez. Percebe? E, de facto, o Primeiro-Ministro fez uma burrada. Porque, entretanto, precipitou, não digo que iniciou, precipitou a guerra de sucessão no Partido Socialista. Aliás, todos estes conflitos, como muito bem o João Marcos de Almeida já referiu no dia D, aliás, que a partir de hoje está disponível no YouTube, para quem quiser ver no YouTube, o João Marcos de Almeida dizia aqui há 2 semanas no dia D que esta guerra entre António Costa e Pedro Nuno Santos custa 4 mil milhões de euros, que é o disparate que está a fazer com a TAP. Ora, o problema neste momento é que não é apenas Pedro Nuno Santos. Então vamos lá ao grupo, à lista dos putativos candidatos à liderança do Partido Socialista. Pedro Nuno Santos está na grelha de partida. Primeiro lugar da grelha de partida. Porquê? Porque tem o controle do Partido Socialista. E não me venham dizer que não, todos nós sabemos que tem. A questão não é esta agora, é saber se Pedro Nuno Santos, como está na ribalta, e com os erros que está a cometer, e com as consequências dos erros que está a cometer, se vai manter com o apoio que até agora tem tido.
Bom, em segundo lugar, quem é que está? Fernando Medina, que é aquele que todos nós sabemos que também existe uma guerra surda com Pedro Nuno Santos e não só, e que se posiciona sistematicamente, até porque é uma espécie de Delfim de António Costa, para suceder ao Primeiro-Ministro e Secretário-Geral do PS quando ele sair. Bom, mas nas últimas semanas, alguém introduziu aqui o nome de Mariana Vieira da Silva, que não sei quantos, é o braço do Primeiro-Ministro, é Ministra da Presidência, que entretanto já pensou em dar-lhe outras funções, mas não chegou a isso, porque ela é muito importante onde está e não sei quantos. Ou seja, cheira a retórica, cheira a história comprada, ou melhor, vendida, por certas fontes dentro do Partido Socialista e gente próxima do Primeiro-Ministro. Primeira pergunta. Mariana Vieira da Silva é uma candidata natural, inevitável à sucessão? Não. Segunda, pode ter hipóteses? Pode. Terceira pergunta, porquê é que isto surge? Eu acho que é isto intencional. António Costa sabe muito bem que Fernando Medina tem limitações. E como se viu agora, colocou um buraco brutal naquilo que é o seu caminho entre o que ele faz e vir um dia a ser secretário-geral do PS e Primeiro-Ministro. Mas António Costa precisa de baralhar e dar de novo e confundir cada vez mais as hostes, até por causa da liderança e por causa da posição dianteira que Pedro Nuno Santos tem. Portanto, vir de um momento para o outro, de cima para baixo, impor líderes no partidos, isto nunca funcionou. Portanto, se António Costa em algum momento pensou que pode, do alto da sua indiscutibilidade à frente do PS, dizer assim, eu acho que aquela rapariga pode ter hipótese, isto é um erro. Porque as bases dos partidos não gostam disto. E como você sabe, as bases têm cada vez mais peso na escolha das suas lideranças. Mas, como se vê, este é que é o ponto importante, como já se viu no caso da Conselhia do Porto, onde as bases se atiraram à escolha de António Costa, era bom que António Costa tivesse cuidado. Ou seja, a moral da história, eu acho que isto é tudo uma história fabricada pelo Primeiro-Ministro, pela sua entourage, para baralhar e dar de novo nestas contas de quem é que vai suceder António Costa quando deixar de ser líder do Partido Socialista. Mas, a seu tempo, se for preciso, cá estaremos para falar disto. Bom, mas há uma coisa que é evidente nisto e que ficou ontem clara também da discussão que nós tivemos no think tank, que é, isto provoca uma desagregação do governo, uma espécie de deslaçamento, está a ver? Aquele elo comum que uniu os ministros, a causa comum, a capacidade, a energia, a vontade de lutar, de se atirar para a frente, isto começa a esmorecer no governo. Nota-se de dia para dia. Ora, provavelmente foi isto que António Costa quis fazer, ou evitar, quando veio dizer, não, agora não estou para me formar. E mais quando se lança a história de Mariana Vieira da Silva. Uma coisa é certa, isto para mim costuma acontecer quando os partidos começam a revelar uma espécie de baixar de braços, porque vem aí uma guerra, e que a guerra não é comprada por todos, e que as coisas podem correr mal. Bom, se eu estiver enganado, cá estarei para dar aqui o meu pedido de desculpas, dizer enganei-me, se e quando for ocasião para isso. Bom, como já vamos com 22 minutos, eu já exagerei nos últimos 2 dias, já não vamos falar mais nada sobre hoje, aliás, mais nada hoje, vamos deixar os temas para amanhã, e para o final quero agradecer às 7.200 pessoas que estão em direto, pedir a estas pessoas e outras que vão vir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Também já sabe porquê, aquilo que houve aqui não houve em mais lado nenhum. Só mais um pormenor, amanhã não vai haver Mel Talks. Portanto, nós estaremos de volta amanhã às 8 da manhã. Fique bem, tenha um grande dia, olha, e goze os 3-0 que a gente deu à Hungria ontem. Obrigado. Atenção, sábado vai fiar mais fino, ok? Até amanhã às 8.